O São Paulo acertou nesta quarta-feira, dia 23, a renovação contratual do volante Pablo Maia, que assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2024. O antigo era válido até 30 de setembro de 2023. Revelado no CFA Laudo Natel, o jovem meio-campista de 20 anos é uma das gratas revelações neste início de temporada. O presidente Júlio Casares afirmou o seguinte: "É com muita satisfação que anunciamos a renovação do contrato do Pablo Maia. Esse acordo faz parte de um programa de gestão de valorizarmos os garotos oriundos da base, assim como aconteceu com Sara, Nestor, Thales, Wellington, Juan e Luan, que estão entre os principais ativos do clube." O diretor de futebol Carlos Belmonte acrescentou o seguinte: "Essa renovação é a finalização de um processo que já começou há algumas semanas. A relação com o Pablo e seu staff sempre foi positiva e era questão de tempo para essa negociação ter um final feliz." Autor de um golaço na classificação para a semifinal do Campeonato Paulista na goleada sobre o São Bernardo por 4-1, o jogador disputou 11 das 15 partidas do time principal em 2022, sendo 9 como titular. O camisa 29 disse o seguinte: "É um momento muito importante na minha vida profissional e pessoal. Agradeço a todos no São Paulo." O Barcelona está decidido a investir pesado para reforçar o ataque na próxima temporada e tem neste momento 2 nomes brasileiros na mira. Um deles é o de Antony, nosso garoto que está no Ajax. Aos 22 anos e avaliado em aproximadamente 40 milhões de euros, cerca de 213 milhões de reais pelos holandeses, Antony, no entanto, não vai ser fácil de contratar, especialmente por causa da forte concorrência da Premier League. Pelo menos 3 clubes ingleses estão de olho na aquisição do jogador, revelado pelo tricolor. O Liverpool é um deles. Na Alemanha, o Bayern de Munique também já demonstrou interesse. Após Cruzeiro, Botafogo e Vasco adotarem a SAF como nova possibilidade de gestão, o modelo passou a ser pauta e viu portas abertas no futebol brasileiro. No entanto, no São Paulo, a possibilidade não será de curto prazo. Durante a entrevista exclusiva ao programa ESPN F360, Júlio Casares, presidente do clube paulista, deixou claro que o clube está atento e até já contratou uma empresa de consultoria. Todavia, não é um assunto urgente no tricolor. Júlio disse o seguinte, abre aspas, "A SAF é um instituto há pouco tempo promulgado através da lei e o São Paulo deve estar atento. Eu não vejo o São Paulo em pouco tempo se debruçando sobre uma decisão sobre este assunto, mas o São Paulo já contratou uma consultoria que está fazendo o trabalho." Porque a grande pergunta é, qual o valor de uma grande entidade como os clubes brasileiros? O São Paulo está fazendo o valuation de sua marca e esperamos em 8 ou 9 meses ter isso pronto para que, se um dia o São Paulo decidir um formato ou outro, saber quanto vale e ter uma condição financeira mais equilibrada. Estamos fazendo com calma, não quer dizer que vamos aderir à SAF, mas discutiremos tudo, fecha aspas, foi o que disse Júlio Casares. A equipe do São Paulo acompanha à distância a partida entre Corinthians e Guarani para saber se terá o mando de campo da partida que vale vaga na decisão, algo importante, já que os duelos terão que ser disputados com torcida única. A goleada deu boa vantagem ao tricolor na disputa com o Corinthians. Para levar a semifinal para a Neoquímica Arena, o time alvinegro precisa vencer o Guarani por 4-3 ou por 2 ou mais gols de diferença. Um triunfo diferente disso, incluindo disputa de pênaltis, fará com que o majestoso seja disputado no Morumbi. Outras possibilidades de o Morumbi ser palco da semifinal, Corinthians ser eliminado e o Palmeiras cair diante do Ituano. O primeiro cenário deixaria o São Paulo com a segunda melhor campanha, tendo direito ao mando contra o terceiro colocado geral. Já a eliminação dupla dos rivais da capital deixaria o São Paulo na liderança entre os times que ainda estariam vivos na disputa, resultando em uma partida contra o quarto colocado. A possibilidade de um jogo no Morumbi também foi assunto da entrevista coletiva de Rogério Ceni. O treinador lembrou o fato de o São Paulo nunca ter vencido na Neoquímica Arena e da derrota para o Guarani em Campinas na abertura do Paulistão deste ano. Caso o time alviverde avance para a semifinal, no entanto,
O duelo será na Casa São Paulina. Corinthians e Guarani se enfrentam na próxima quinta, dia 24, às 19 horas de Brasília. Um pouco mais cedo, às 10 horas, o São Paulo se reapresentará no CT da Barra Funda depois de um dia de folga. Emiliano Rigoni completou 50 partidas com a camisa do São Paulo, sendo 13 gols e 8 assistências. O argentino não vinha realizando bons jogos e completava um longo jejum de 19 partidas sem balançar as redes, mas no último dia 13 ele voltou a marcar com a camisa do São Paulo diante do Mirassol no Morumbi pela primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni já havia comentado em entrevista coletiva sobre a importância de Rigoni e a facilidade que é de trabalhar com o jogador. Além disso, ele falou sobre o argentino retomar a confiança que tinha quando chegou ao São Paulo. Rigoni foi uma das peças-chave na temporada passada. Com o início promissor e mesmo sendo titular em todas as partidas, não conseguia encontrar o caminho para voltar a balançar as redes. Já neste início de temporada, o argentino iniciou as partidas entre os 11, mas somente quando saiu do banco, 9 jogos depois, pôde comemorar após longo tempo sem marcar e agora visa retomar seu espaço de titular na equipe. Está confirmado, Orejuela será jogador do Atlético. O lateral direito colombiano encerrou seu contrato de empréstimo com o Grêmio e será novamente cedido pelo São Paulo, desta vez para o Furacão, até o final do ano. O jogador de 26 anos chegou nesta quarta-feira em Curitiba para realizar exames médicos, assinar com o Furacão e ser integrado ao elenco principal. O acordo de empréstimo com o tricolor paulista terá uma cláusula de compra ao final do contrato. O valor, segundo o Goal, é de 2,5 milhões de euros. O Atlético iniciou as tratativas por Orejuela na segunda-feira. O lateral, que perdeu espaço no Grêmio, foi informado que seria liberado se fechasse o acordo. O São Paulo, que tem contrato com o atleta até 1º de março de 2025, emprestou o colombiano novamente. O jogador fez 8 jogos na temporada, todos como titular do time gremista. Por outro lado, não é utilizado há 2 partidas. Orejuela ganhou concorrência na posição com a chegada de Edilson e com o reforço encaminhado Rodrigo Ferreira, que virá do Mirassol. No Grenal, por exemplo, o técnico Roger Machado preferiu improvisar Rodrigues. Trouxe para vocês um trecho de Aloísio Boi Bandido em entrevista à NSC TV, onde ele diz o seguinte: "Fui muito feliz no São Paulo, tive meu nome gritado por 65 mil pessoas no Morumbi. Chego a arrepiar só de lembrar, sempre demonstrei carinho pelo clube. No momento, se eu tivesse uma proposta do São Paulo, com toda certeza eu aceitaria." E aí, amigos tricolores, topariam ter Aloísio Boi Bandido no São Paulo novamente? Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!